Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho de ângulos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações. A primeira informação que temos é o seguinte, ó. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas de mesma origem. Então, observa a figura que temos aqui, ó. Nela, ó, destacamos aqui, ó, essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui vai ser justamente o ângulo. Ou seja, é a abertura entre essas duas semirretas aqui que eu tenho, OA, aqui essa semirreta, e essa outra semirreta aqui, OB, certo? De mesma origem. Logo, ângulo vai ser, ó, a medida, ó, dessa abertura aqui, ó, entre essas duas semirretas de mesma origem, certo? Então, observe o seguinte, que no ângulo dessa figura que temos, ó, destacamos os seguintes elementos. Primeiro, esse ponto O aqui. Esse ponto O, origem das semirretas, é denominado vértice do ângulo. Então, esse ponto aqui, ó, vai ser aqui a origem, aqui, ó, chamamos ele, ó, de ponto O. Aqui vai ser o vértice, ou seja, vai ser o ponto aqui, ó, de origem das duas semirretas. Então, ponto O, origem das semirretas, porque ele é a origem da semirreta aqui, ó, que eu tenho OA, e é a origem da semirreta OB aqui. Então, esse ponto O vai ser o vértice do ângulo. Então, as semirretas OA e OB são denominadas lados do ângulo. Então, observe que essa semirreta aqui, ó, OA, ela vai ser lado do ângulo, e essa semirreta OB também vai ser lado do ângulo, ok? Então, observe o seguinte também, ó, que para identificar esse ângulo, utilizamos a seguinte notação. Observe, ó, vamos utilizar essa notação aqui, ó, AOB. Então, esse ângulo aqui vai ser o ângulo AOB. Observe que, ó, o O aqui, que eu tenho aqui, que é o vértice, ele tem, ó, esse chapeuzinho aqui, ó, esse circunflexo aqui, indicando esse ângulo aqui. Então, esse aqui é o ângulo AOB. Então, o ângulo AOB é justamente esse ângulo aqui, certo? Então, prosseguindo, vamos falar um pouco da medida de um ângulo. Então, observe o seguinte, que a medida de um ângulo é dada pela medida da sua abertura. Ou seja, quanto maior a abertura, maior será esse ângulo. Quanto menor essa abertura, menor será esse ângulo. Então, observe que a unidade padrão da medida de um ângulo é o grau. Ou seja, ó, vamos até colocar aqui, ó, a unidade padrão da medida de um ângulo é o grau, cujo símbolo é essa bolinha aqui, certo? Ó, observe aqui, ó, essa bolinha aqui. Esse aqui vai ser o símbolo do grau, certo? Então, prosseguindo aqui, os ângulos, eles podem ser classificados conforme suas medidas. Então, aqui, ó, vamos apresentar a classificação que temos dos ângulos aqui conforme suas medidas. Então, observe o seguinte, ó. O primeiro que temos aqui é o ângulo nulo. O ângulo nulo, ele mede exatamente 0 grau. Observe, ó, 0, aqui, ó, que temos. E ó o símbolozinho aqui, ó, do grau aqui. Então, ângulo nulo mede exatamente 0 grau. O segundo que temos aqui é o ângulo de meia volta, ou ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Observe, ó, 180 e aqui, ó, o símbolozinho aqui do grau aqui, certo? Então, o ângulo de meia volta ou ângulo raso mede exatamente 180 graus. Prosseguindo aqui, temos o ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta mede exatamente 360 graus, ou seja, é um giro completo. Então, prosseguindo aqui, temos também o ângulo reto. O ângulo reto mede exatamente 90 graus. Então, o ângulo reto mede exatamente 90 graus. Temos também o ângulo agudo, que é um ângulo que possui medida maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então, o ângulo que está nesse intervalo, ou seja, no intervalo maior que 0 grau e menor que 90 graus, é um ângulo agudo. Professor, um ângulo de 89 graus é um ângulo agudo?
Por quê? Porque está nesse intervalo. Ele é maior que 0 grau e ele é menor que 90 graus. Por fim, temos o ângulo obtuso. O ângulo ele vai ser obtuso quando ele possui medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, observe que o ângulo que está nesse intervalo, ou seja, é maior que 90 graus e menor que 180 graus, ele vai ser um ângulo obtuso. Professor, um ângulo de 91 graus é um ângulo obtuso? Ele é um ângulo obtuso, porque ele está nesse intervalo aqui, ó. Ele é maior que 90 graus e ele é menor que 180 graus. E assim finalizamos nossa aula.